Bom dia, estudantes do primeiro ano, espero que estejam bem. Hoje eu vou enviar esse vídeo para vocês para a gente começar aí fazer a introdução dos conceitos que está sendo abordados aí no volume 2 do PET, tá? Então, primeira coisa é que a gente tem que saber que o PET volume 2 continua ainda com a questão do movimento retilíneo uniforme. Então, nós ainda vamos continuar trabalhando com o movimento que é em linha reta e com velocidade constante. Ele inicia aqui falando a diferença do movimento progressivo e do movimento regressivo, tá? Uma diferença básica que não foi colocada aqui, mas é importante destacar, é que para você determinar se o movimento é progressivo ou regressivo, depende muito do ponto de referência que você está adotando. Então vamos lá para um exemplo. Se você está fazendo uma viagem, o seu ponto de referência de saída e de chegada, você vai colocar que, como você está indo viajar, você adota o seu próprio local como ponto de referência. Então você está adotando que o seu movimento ali vai ser progressivo, porque a sua referência é a sua situação, é onde você está em relação para onde você estará indo. Agora, as pessoas que você vai encontrar aí no meio dessa viagem, elas estão vindo contra você, então você vai adotar que os movimentos delas são regressivos, pois em relação a você, elas estão retornando, tá? Então, o movimento progressivo é aquele onde o corpo caminha no mesmo sentido da trajetória, mas uma trajetória que é determinada ou por um exercício ou por você mesmo, tá? E nesse tipo de movimento nós falamos que a velocidade aí ela é positiva, tá? O movimento regressivo, ele é o contrário a isso. É um movimento que acontece contra a trajetória do exercício ou do seu ponto de referência. E nesse caso, nós colocamos aí que a velocidade ela é negativa. Em ambos os casos, ela tem valor constante. O que muda aí é o valor numérico de uma poder ser maior do que a outra, né? E o sinal. No progressivo positivo, no regressivo negativo, tá bom? Para a gente trabalhar aí com essas questões de deslocamento, tempo, velocidade, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos determinar uma função chamada de função horária da posição. Essa função, ela nos ajuda a determinar alguns valores ali sem precisar fazer cálculos, tá? Então, como que a gente determina essa função? Nós vamos pegar aqui a fórmula da velocidade, né? Que é essa fórmula que está aqui, ó. Essa é a fórmula da velocidade. Eu coloquei essa fórmula num videozinho anterior, né, do PET 1, quando a gente começou a falar sobre movimento uniforme. Então nós temos que lá foi mais simples. Velocidade era igual a distância dividida pelo tempo, tá? Porém, a distância é um espaço que você percorreu. E no caso do primeiro ano, nós chamamos de espaço a letra S. Tá? Então aqui ele chamou de triângulo S porque é uma variação do espaço. Então tudo que for variação, algo que sai de um início e vai para um final, que se chama variação, nós colocamos o triângulo de delta na frente. Então na fórmula nós temos a variação do espaço, triângulo S, e nós temos a variação do tempo, triângulo T. Tá? O que é variação? É um final menos o inicial. Então ali em vermelho, logo em sequência, eu já coloquei que a variação aqui desse espaço aqui, desse triângulo S aqui, ó, é o que? S final menos S inicial. Professor, o que é S? Eu me perdi. É posição aqui, ó. Posição é onde você tá e para onde você vai estar. Então é onde você está e é onde você vai estar. Então é a sua posição inicial e sua posição final. F de final e de inicial, tá? Então o que nós pegamos aqui? Nós pegamos essa montagem nova aqui, que ao invés de colocar esse triângulo S e esse triângulo T, nós colocamos o final menos o inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Ah, professor, você não colocou o tempo inicial. O tempo inicial, na maioria dos casos, é 0. Então, não precisa colocar, tá? Então, nós vamos colocar essa montagem. V é igual a S final
menos S inicial sobre o tempo. Então, nós escrevemos a mesma fórmula da velocidade, só que de um jeito um pouco diferente, tá? O que nós fizemos? Montamos a função horária do deslocamento. Se ela é uma função horária do deslocamento, ela é do deslocamento, ó, do deslocamento, nós temos que colocar a letra que representa esse deslocamento sozinha, que no caso é a posição final, pois para você saber quanto você vai se deslocar, você tem que saber para onde você vai. Então, posição final. Então, vou pegar essa letra SF aqui e deixar ela sozinha. Como? Vou pegar essa letra T e passar multiplicando, e vou pegar essa letra SI e vou passar somando. Por que eu vou fazer isso? Porque o T está dividindo, passa multiplicando. O SI está com o sinal de negativo na frente, ele passa somando, com o sinal oposto, positivo, tá? Então, nós vamos ter essa montagem aqui, que é a função horária do deslocamento. Preciso fazer todo esse processo novamente? Não, aqui eu só expliquei como que uma se transforma na outra, só para você entender que não surge do nada, não é inventado, não é no toque de mágica que aquilo lá foi colocado ali, não. Tem um motivo, tem uma redistribuição aí das grandezas sendo trocadas de lugares para poder chegar a essa função. Tá? Então, nós temos aí a função horária da posição, né? A função que descreve a posição de um corpo em função de um tempo, né? Para o movimento retilíneo uniforme, MRU, sendo o S a posição final, o S0 ou SI a posição inicial do corpo, o V a velocidade desenvolvida e o T o intervalo de tempo. Através dessa equação, podemos determinar a posição de um corpo de acordo com o passar do tempo, conhecendo-se aonde ele começou e a sua velocidade, tá? Agora vamos aqui para alguns gráficos que é importante a gente saber para poder identificar aí a questão se a velocidade é positiva, se a velocidade é negativa e como calcular essa velocidade quando a gente só tiver o gráfico, tá? Então, gráfico da posição em relação ao tempo no movimento retilíneo uniforme. O gráfico posição versus tempo de um MRU é sempre uma reta inclinada, tá? Em relação ao eixo do tempo. Por que é uma reta inclinada? Vamos entender por quê? Vou pegar esse gráfico aqui só para vocês entenderem por que é uma reta inclinada, tá? Ela tem que ser uma reta inclinada, porque aqui, ó, vou fazer aqui mesmo, tá? Tem que ser uma reta inclinada porque é o seguinte, pessoal. Se você tiver aqui, ó, um valor 10, esse valor 10 significa o valor da posição. Se você tiver uma reta horizontal, assim, sem ser inclinada, você está dizendo que a todo tempo o objeto só ficou na posição 10. Se ele ficou só na posição 10, significa que ele não saiu do lugar. Então tem que ser uma reta inclinada para indicar que a posição ela está mudando de valor. Isso significa que há movimento, tá? Se a velocidade é positiva, a inclinação é subindo, do jeito desse primeiro gráfico. Se a velocidade é negativa, a inclinação é descendo, ó, de acordo com esse gráfico. E essa inclinação nos possibilita, se conhecermos o valor, né, desses S, desses T, nos possibilita calcular a velocidade. Como? Pegando o final menos o inicial e dividindo pelo final menos o inicial. Como aqui, ó. Através da função horária do movimento de um corpo, pode-se traçar o gráfico que descreve seu movimento. Então aqui ele colocou vários valores, ó. Ele colocou para S em quilômetros o 100 e o 500, né? E para tempo ele colocou 1, 2, 3, 4, né?
Como que a gente vai calcular a velocidade aqui, por exemplo, do tempo 1 ao tempo 4? Eu vou pegar, né? Vamos capturar aqui a imagem de novo, para a gente só escrever aqui. Aqui, eu vou pegar esse espaço aqui e dividir por esse. Então, vou pegar o 500 menos 100, né? Porque a velocidade a gente não colocou lá, que era S final menos S inicial sobre o tempo. Então, vou pegar 500 menos 100, que é 400, né? E dividir por 4 menos 0. Por quê? Porque o tempo final, ó, com 500 é o 4, o tempo inicial com o 100 é o 0, ó. Ó, aqui, 0. Então, dividir por 4 menos 0, que é 4, isso vai dar 100 quilômetros. Por que é quilômetros? Porque está lá no gráfico, ó. Por hora. Por que é hora? Porque também está no gráfico, ó. Hora, né? Desculpa esse desenho aqui, ficou muito mal feito. Eu apaguei aqui. Meu mouse, tá? Hora aqui, ó. Tá? Então, 100 quilômetros por hora, tá? Beleza? E tinha um gráfico aqui anterior, que é quando o gráfico for de V em relação a T, tem que ser uma linha reta, porque a velocidade, sim, é constante. Lá eu tinha falado que não seria uma linha reta se fosse um gráfico em relação à posição com o tempo, porque a posição não é constante, ele está andando. A velocidade, sim, é constante. Tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado. Vocês vão fazer aí as questões 1, 2, 3, 4 e 5, tá? No caderno.